Vamos para o momento da palavra. Nós vamos dar hoje continuidade à nossa série de do panorama bíblico, e nós vamos hoje estudar o livro do profeta Miqueias. Então, por favor, abra sua Bíblia comigo no livro do profeta Miqueias. Nós iremos estudar esse livro hoje. Profeta Miqueias, então, livro do profeta Miqueias, vamos abrir no capítulo 1, vamos ler a partir do verso 1. A palavra de Deus diz o seguinte: palavra do Senhor que em visão veio a Miqueias, morastita, nos dias de Jotão, Acás e Ezequias, reis de Judá, sobre Samaria e Jerusalém. Ouvi, todos os povos, prestai atenção, ó terra, e tudo o que ela contém, e seja o Senhor Deus testemunha contra vós outros, o Senhor desde o seu santo templo. Porque eis que o Senhor sai do seu lugar e desce, e anda sobre os altos da terra. Os montes debaixo dele se derretem, e os vales se fendem, são como a cera diante do fogo, como as águas que se precipitam no abismo. Tudo isto por causa da transgressão de Jacó e dos pecados da casa de Israel. Qual é a transgressão de Jacó? Não é Samaria? E quais os altos de Judá? Não é Jerusalém? Por isso, farei de Samaria um montão de pedras do campo, uma terra de plantar vinhas. Farei rebolar as suas pedras para o vale e descobrirei os seus fundamentos. Todas as suas imagens de esculturas serão despedaçadas e todos os salários da sua impureza serão queimados, e de todos os seus ídolos eu farei uma ruína, porque do preço da prostituição os ajuntou, e a este preço volverão. Só até aí, curve a sua cabeça, feche seus olhos, vamos orar, para que Deus fale conosco por meio desse panorama. Senhor, é sempre debaixo da sua graça e da sua misericórdia que nós nos achegamos diante de Ti. Nunca é confiando nos nossos méritos, na nossa sabedoria ou na nossa capacidade de fazer alguma coisa. Nós sempre dependemos do Teu Espírito, dependemos da sabedoria que o Teu Espírito nos dá, dependemos da graça do Senhor diariamente. Não há possibilidade do homem explicar a Sua palavra ou de ter a compreensão da Sua palavra sem o auxílio e sem a intermediação do Teu Espírito. Que Teu Espírito mais uma vez torne simples e claras estas palavras, que as palavras do Senhor, que são lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos, que as palavras do Senhor que não voltam vazias, mas prosperam no caminho pelo qual o Senhor as designou, que essas palavras venham nos edificar nessa noite, venham mais uma vez nos trazer alertas, nos trazer exortações e nos trazer também consolação. De todas essas questões nós necessitamos. Então fala conosco mais uma vez nessa noite. Teu Espírito nos dê temor e reverência, para que a nossa mente e o nosso coração estejam voltados única e exclusivamente para o Senhor. E que mais uma vez possamos aqui ser edificados pelo Teu Espírito. É o que nós te pedimos nessa noite, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Nós lemos aqui no capítulo 1, o início aqui do livro do profeta Miqueias. Mas antes de nós começarmos o livro, é importante nós explicarmos qual é o contexto, o porquê que Miqueias está dizendo essas palavras e qual é o contexto que Miqueias escreveu esse livro. Politicamente, o reino de Judá, o reino sul, representado na Bíblia pela palavra Judá, vivia um período de prosperidade, de forma que as fronteiras do seu reino se estenderam até o ponto de alcançar os limites territoriais alcançados por Davi e Salomão. Os períodos de Davi e Salomão foram um dos períodos de maior prosperidade, de maior extensão geográfica que a nação de Israel alcançou. E depois esses períodos por guerras foram reduzidos, o seu espaço territorial foi reduzido. Mas esse período de Miqueias é um período de prosperidade.
É um período que esses limites territoriais estão se expandindo, eles estão vivendo um período de grande prosperidade financeira, inclusive. Mas a prosperidade financeira deles era somente uma fachada que mascarava, que colocava uma máscara na corrupção social e no sincretismo religioso, na adoração de falsos deuses, no politeísmo, na idolatria. A adoração a Baal nessa época aqui de Miqueias, ela ocupava um grande espaço no sistema que Deus tinha estabelecido de sacrifícios no Antigo Testamento. E nessa época, num dos reinos que Miqueias profetiza, que é do rei Acás, ela alcança proporções epidêmicas, a adoração a Baal está espalhada por toda a nação. A decadência moral, social e religiosa estava nesse momento corroendo a nação. E certamente essa circunstância destruiriam eles. Apesar deles viverem um período de grande prosperidade, estarem ganhando dinheiro, estarem aparentemente vivendo períodos de paz e de tranquilidade, eles estavam completamente afastados de Deus. A vida social estava dominada por corrupção. E é interessante que a paixão deles egoísta de preservar e aumentar o padrão de vida deles era um código de ética que definia quais eram os meios que justificava os meios que eles adotavam. O que é isso? O que eu quero dizer com isso? O povo queria prosperar cada vez mais. E o desejo e o que faziam com que as atitudes dele fossem justificadas era o seguinte: se roubar faz nós ganharmos mais dinheiro, esse é o nosso código de ética. Se tirar a terra de outras pessoas sem que elas tenham seus direitos e nós tomarmos essas terras para nós, isso nos faz prosperar mais, nós não estamos preocupados se isso é certo ou errado. O nosso código de ética agora é aumentar o nosso padrão de vida, é ganharmos mais dinheiro, é sermos mais prósperos. Era essa a maneira como eles viviam naquela época. O manter um padrão de vida alto em questões financeiras era o que mais importava para eles, independente se isso agradava ou não a Deus. Ou seja, nesta época de Miqueias, o dinheiro era mais importante do que a verdade, mais importante do que a obediência a Deus e aos seus mandamentos. Apesar dos inúmeros problemas espirituais que eles estavam vivendo, as pessoas daquela época, o povo, ele interpretava que a prosperidade era uma evidência da bênção divina. Ou seja, independentemente se nós estamos vivendo um período de grande corrupção, de idolatria, mas o fato de nós sermos prósperos, isso significa que nós temos a bênção de Deus. Era a maneira como o povo interpretava naquela época. Muito parecido com hoje em dia, né? As pessoas interpretam que ao serem prósperos, ao ganharem dinheiro, elas estão recebendo a bênção de Deus, quando muitas vezes isso é o contrário, como o próprio contexto e as profecias de Miqueias vão nos mostrar. Nesse contexto, então, no meio dessa bagunça que a nação se encontra, no meio dessa corrupção social e religiosa, Miqueias é chamado para fazer a nação acordar para a realidade, expondo os pecados sociais e religiosos e advertindo aquele povo que um juízo iria vir sobre eles se eles não se arrependessem. E é interessante que o profeta Miqueias, ele é muito parecido com Amós, que foi um outro panorama que eu dei aqui. Os comentaristas inclusive dizem que o que Amós foi para o reino norte, representado na Bíblia pela palavra Israel, Miqueias foi para o reino sul, representado na Bíblia pela palavra Judá. Ambos eles combateram pecados similares. O período de Amós também, apesar de ser em outro reino, eles estavam vivendo períodos bem parecidos com esse que Miqueias estava vivendo. Mas Miqueias era um homem do interior, e ele tinha uma forte noção do que era ética e do que era justiça. E Deus então chama ele para clamar contra a alta elite, a elite financeira da época estabelecida, para que eles deixassem de lado, né, esse padrão financeiro alto, padrão de corrupção e de pecado, e na verdade se voltassem para os padrões de Deus, e para os interesses de Deus, e não para os interesses deles, que era o que eles mais buscavam naquela ocasião. Ele então vai falar contra os pecados de Judá e de Israel, mas apesar de Miqueias começar com essas palavras tão duras,
O livro pode ser dividido em 3 partes, e no final de cada parte, Miqueias, pela graça de Deus e pelo intermédio do Espírito, ele sempre traz uma palavra de consolo e de restauração. Então Miqueias, nesse sentido, ele se diferencia um pouco de Amós. Amós é um livro que na sua sequência ele aborda e ele é muito severo. No final ele traz uma palavra de consolo. Miqueias não. No decorrer do seu livro ele tem várias palavras de consolo e de restauração. O juízo de Deus vai vir sobre essa nação, quando ela ainda vai persistir sobre o seu pecado. E esse juízo parecia colocar em risco o plano de redenção que Deus havia estabelecido para aquele povo. Mas Miqueias vai profetizar o nascimento de um Redentor, e vai descrever a mudança que esse Redentor vai ocasionar em todo o mundo, de maneira que a mensagem de Miqueias ela é clara, no sentido de que a salvação é possível para Deus, porque Ele perdoa os pecados e lança-os nas profundezas do mar, como nós veremos em Miqueias capítulo 7. Então nós aqui continuamos os nossos estudos dos panoramas. Nós estamos aqui, como nós sempre dizemos, a divisão mais aceita do Antigo Testamento é estabelecida pela Septuaginta, que é a versão grega do Antigo Testamento. E nós estamos estudando a 4ª divisão do Antigo Testamento, que vai do livro do profeta Isaías até o Malaquias. E estamos na parte B da 4ª divisão, que vai dos profetas Oséias até o profeta Malaquias, que são conhecidos como os profetas menores. O livro de Miqueias, inclusive, é um desses profetas menores. Como sempre alertamos vocês aqui, o profeta menor não é pela sua estatura, mas é pelo tamanho do seu livro. Os profetas menores, eles têm um livro e uma escrita menor, por isso que eles são categorizados como os profetas menores. O título do livro aqui é Miqueias, o título que é muito comum entre os profetas menores. Geralmente o título dos profetas menores vem do profeta a quem Deus concedeu a mensagem, e nesse caso aqui é ao profeta Miqueias. O nome hebraico de Miqueias é Micaiahu, na Septuaginta é Micaías, e na Vulgata Latina, que é a versão latina da Bíblia, é Micaéias, ou seja, é mais parecido. Nós estamos aqui na nossa tradução em português, a Miqueias é mais parecido com a versão em latim, que é Micaéias. O interessante é que o nome de Miqueias significa quem é como Yahvé, ou quem é como o Senhor. Provavelmente Miqueias tem esse nome porque a sua família provavelmente conhecia a Deus e adorava o único Deus verdadeiro. Por isso deram um nome para ele com esse significado tão profundo. Miqueias significa quem é como o Senhor, no sentido de dizer que ninguém é comparável a Deus. O autor do livro é óbvio. Se você vê aqui no verso 1, que nós estudamos, no capítulo 1, verso 1, palavra do Senhor que em visão veio a Miqueias. O autor então é o profeta Miqueias. Como eu disse a vocês, o nome dele revela alguém que pertencia a uma família que temia a Deus. E o capítulo 1 aqui fala que ele era morastita. Morastita, obviamente que está fazendo referência à cidade onde ele morava, da onde ele veio. E ele residia então nessa pequena cidade de Judá chamada Moresete. E ela ficava mais ou menos a 40 quilômetros a sudoeste de Jerusalém, no reino sul. Como essa cidade ficava a 40 quilômetros a sudoeste, e ele fala aqui o morastita, Miqueias então era um homem do interior, era um homem proveniente de uma região. Essa região de Morasete era uma região muito agrícola, e ela tinha uma produção agrícola grande, mas era uma cidade do interior. E como homem do interior, Miqueias estava totalmente distante das questões religiosas e políticas que aconteciam na sua época. As questões políticas mais importantes, elas estavam em volta das capitais dos reinos. A capital de Jerusalém, do reino norte, e a capital de Samaria, do reino sul. As questões mais importantes do reino aconteciam nessas regiões, que eram as regiões centrais de toda a nação. E como ele era um homem do interior, ele estava totalmente afastado disso. Mas é curioso que mesmo sendo um homem do interior, e estando afastado dessas questões políticas e religiosas,
Deus chama exatamente esse homem, que não sabia tanto dessas questões, tanto políticas quanto religiosas, para trazer a mensagem dele, para transmitir uma mensagem de punição aos príncipes e ao povo de Jerusalém. Parte da mensagem de Miqueias vai para o Reino Norte, mas a sua pregação principal foi dirigida para Jerusalém e todo o Reino Sul. Nós, pela data do livro de Miqueias, nós sabemos que ele profetizou também junto com outros 2 profetas. Provavelmente Miqueias foi contemporâneo, ele esteve junto em períodos semelhantes que Isaías e que o profeta Oséias. Inclusive tem algumas partes de Miqueias que se parecem muito com Isaías. Parece que até Miqueias ou ouviu a profecia ou ele teve acesso à escrita das profecias de Isaías. E é interessante que Miqueias, ele é o profeta, é um dos únicos profetas em todo o Antigo Testamento citado por outro profeta. Jeremias 26:18 cita parte do livro de Miqueias. Então, é um dado muito curioso, porque isso não é comum, um profeta citar outro profeta na Bíblia. Inclusive acontece essa citação na Bíblia hebraica, que é o original do Antigo Testamento. A data que esse livro foi composto, nós temos uma pista aqui no capítulo 1, verso 1, que ele diz que a palavra veio a Miqueias nos dias de Jotão, Acás e Ezequias, reis de Judá, sobre Samaria e Jerusalém. Então, por conta dele ter profetizado durante esses 3 reis, Jotão, Acás e Ezequias, todos do Reino Sul, provavelmente Amós tenha profetizado entre 750 e 700 antes de Cristo, ou seja, entre 750 a 700 anos antes de Jesus nascer. É muito tempo para ele dar alguns dados precisos, inclusive para ele profetizar o lugar que o Messias nasceria, como o pastor Danilo abriu o culto com Miqueias capítulo 4. Tu, Belém de Efratá, de ti que vai vir o Salvador, de ti que vai vir o Redentor. Isso é uma profecia messiânica. E Deus, ele é tão preciso, e Deus não está tão... A palavra de Deus mostra a onisciência de Deus nesses fatos, e as profecias são tão precisas, que um profeta profetizou algo que aconteceria 700 anos depois. A gente não consegue prever coisa que vai acontecer daqui um ano, ou até no ano que no dia seguinte. Amanhã a gente não sabe o que vai acontecer. Pela graça de Deus e pelo Espírito Santo, esses profetas profetizavam 700 anos antes da profecia acontecer. Isso você já dá para você diferenciar o que se chamam de profetas hoje entre os profetas verdadeiros que nós temos na Bíblia. Qual que é o tema aqui? Qual que é o tema do livro de Miqueias? O tema é a punição do juízo e a promessa de restauração. Se nós formos resumir o livro de Miqueias numa frase só, nós poderemos resumir nessa frase: a punição do juízo e a promessa de restauração. E qual foi o propósito de Miqueias? Por que ele escreveu esse livro? Ele foi expor o pecado da nação e advertir a nação sobre um juízo que estava vindo, se eles não se arrependessem. Então o objetivo é expor o pecado da nação, falar para eles um juízo que viria e encorajar a nação ao arrependimento, dizendo: olha, se vocês não se arrependerem, esse juízo de fato vai vir sobre toda a nação. Como que o livro se divide? Nós podemos dividir aqui o livro em 4 partes. A primeira parte é no capítulo 1, verso 1, que é uma introdução do livro, que mostra quem é Miqueias, durante o período pelo qual ele reinou e de onde ele veio. A segunda parte vai de Miqueias capítulo 1, verso 2, até Miqueias capítulo 2, verso 13. E essa parte nós daremos o nome de Deus reúne os povos para castigar e livrar. A terceira parte vai ser Miqueias capítulo 3, verso 1, até Miqueias capítulo 5, verso 15. E essa parte nós temos o título dela de Deus julga os governantes e vem para livrar. E a última parte, a quarta parte, Miqueias capítulo 6, verso 1, até Miqueias capítulo 7, verso 20, que é Deus acusa e traz o livramento final. Você percebe que no final de cada uma dessas partes, sempre tem um livrar ou um livramento final, porque como eu disse, o livro é dividido tecnicamente em 3 partes, e no final de cada parte,
Miqueias traz sempre uma promessa de restauração. Vamos então ao que interessa aqui, vamos começar a explorar o livro de Miqueias. Bom, o capítulo 1, verso 1 é a introdução, é a primeira parte do livro. Como eu disse a vocês aqui, descreve que Miqueias era morastita, da cidade de Moresete, que é uma pequena cidade de Judá que ficava a 40 quilômetros a sudoeste de Jerusalém, e ele recebeu uma mensagem da parte de Deus a respeito de Judá, reino sul, e a respeito e algumas questões sobre Jerusalém, reino norte, e durante os reinados de Jotão, Acás e Ezequias, que eram todos do reino sul, mostrando que a mensagem de Miqueias era especificamente e principalmente direcionada para o reino sul. A segunda parte do livro então é Miqueias do capítulo 1 verso 2 até Miqueias 2 verso 13. Como eu disse, o título seria Deus reúne os povos para castigar e livrar. E ele começa aqui então do capítulo 2 aqui, do versículo 2 até o 2:13. Essa parte toda é uma profecia contra Samaria, que é a capital do reino sul, e contra Jerusalém, que é a capital do reino norte. O interessante aqui é que logo no verso 2, Miqueias já traz uma lição muito importante. Ele diz aqui: ouvi todos os povos e prestai atenção à terra e tudo que ela contém, e seja o Senhor Deus testemunha contra vós outros. Miqueias está mostrando nessas profecias, ele vai trazer uma profecia contra o povo, vai advertir o povo do seu pecado. O primeiro dado que Miqueias dá é que Deus, ele é a testemunha contra aqueles a quem ele vai julgar. Esse texto é para mostrar para nós que nada está oculto aos seus olhos, e que no tempo devido Deus vai julgar todas as pessoas do mundo. Nós sabemos que no culminar dos tempos, o Apocalipse mostra isso muito bem, no limiar dos tempos, quando toda a terra se encerrar, todos passarão diante do trono de julgamento, alguns somente para recebimento de galardão, outros somente para condenação. Aliás, o trono de julgamento ele é somente para condenação. Ali passarão homens como Hitler, como Stalin e como muitos outros hoje em dia, como um Putin da vida e como outros governantes que não se mostram às vezes tão ruins aos nossos olhos, mas que por debaixo do tapete, sem nós olharmos, sem a mídia às vezes expor, são homens completamente corruptos e comandam grandes esquemas de corrupção. Nesse período, essas palavras de Miqueias também vão vir à tona. Deus, ele é a testemunha contra todos esses homens. Não seremos nós, não será o que nós vimos, não será o que foi alcançado pelos olhos da mídia ou pelos olhos da população sobre esses homens, mas vai ser o que Deus viu. E Hebreus é muito claro, e não há criatura que não seja manifesta na sua presença, pelo contrário, todas as coisas estão descobertas e patentes aos olhos daquele a quem temos que prestar contas. Isso significa que não há possibilidade de esconder nada aos olhos de Deus. Durante muito tempo, o povo de Deus inclusive imaginava que eles conseguiriam esconder certas coisas de Deus. Mas esse texto de Miqueias vem para mostrar para aquele povo que Deus era testemunha de todos os atos deles, de todas as atitudes deles pecaminosas. Deus era testemunha. Deus havia contemplado o pecado deles. O 1:5, no capítulo 1, no verso 5, continuando na sua profecia, Miqueias vai mostrar aqui que o juízo por conta dos pecados desse reino, o porquê do juízo do pecado desse reino, porque a verdadeira adoração se tornou em um local de pervertida idolatria. 1:5 ele vai dizer isso. Tudo isto por causa da transgressão de Jacó e dos pecados da casa de Israel. Qual é a transgressão de Jacó? Não é Samaria? E quais os altos de Judá? Não é Jerusalém? Altos aqui são lugares onde o povo prestava idolatria. Geralmente eram imagens ou altares espalhados por toda a nação, onde o povo adorava outros deuses. Então, o 1:5 está mostrando a principal acusação de Deus contra aquele povo, por conta desses altos espalhados, dessa idolatria, a verdadeira adoração a Deus,
se tornou um lugar de idolatria. Será que essa acusação não seria tão atual nos nossos dias? Quantas igrejas que mencionam cultuar a Deus, mas na verdade cultuam o dinheiro, cultuam o bem-estar dessa terra? Não estão elas também prestando adoração? Só não colocam no seu altar um Deus físico, uma estátua de pau, de pedra ou uma estátua de gesso, mas ao prestarem um culto voltado única e exclusivamente para a bênção financeira, para a prosperidade nessa terra, elas estão prestando culto ao dinheiro. Isso também é idolatria. A severidade de Deus em relação a essa profecia começa a se mostrar a partir do verso 6. Eu não vou ler todas as partes, mas no verso 6 Deus mostra que as cidades muradas se tornariam em entulho, que as cidades com grandes muros, que representam uma grande defesa para aquele povo, eles se orgulhavam das suas cidades muradas, Deus mostra que essas cidades se tornariam entulho, se tornariam como cera. Isso Deus estava querendo dizer para aquele povo que nada pode resistir ao juízo do Senhor, diante do qual os montes se tornam em cera, como está no verso 4. Isso mostra que ninguém, nunca, nenhuma nação, nenhum poder, nenhum homem vai conseguir resistir ao juízo de Deus. Às vezes você se preocupa com a corrupção dessa terra, você está se preocupando de forma muito leviana. Isso tudo mostra para nós, esse início já do texto aqui mostra para nós, primeiro, Deus está vendo tudo o que esses homens estão fazendo, seja no Congresso, seja no Poder Judiciário, seja em outras nações, ou em qualquer outro lugar. E essa outra parte mostra para nós uma coisa mais grave ainda, que nenhuma nação, nenhum ditador, nenhum tirano, nenhum homem, por mais rico que ele seja, por mais poder político que ele tenha, nenhum vai conseguir resistir diante de Deus. Ele coloca aqui as estruturas mais sólidas que nós temos nessa terra na sua época. Aqui ainda nós não tínhamos o desenvolvimento de ferro, de ligações de ferro de altíssima complexidade. Mas o que era mais sólido naquela época? Os montes. Porque o monte é formado de material rochoso, uma estrutura muito forte, que eles não tinham nem capacidade de resistir àquilo. E Miqueias fala, diante de Deus, diante do juízo de Deus, os montes se tornam em cera, eles derretem. Ele está querendo mostrar o seguinte, olha, nada vai conseguir resistir ao juízo de Deus. No verso 8, nós vemos aqui o quebrantamento desses homens, o porquê que Deus escolhia inclusive esses profetas. Olha o verso 8, ele diz, por isso lamento e uivo, ando despojado e nu, faço lamentações como de chacais e pranto como de avestruzes. Ele está usando figuras de linguagem aqui, mas essa é uma palavra do próprio Miqueias, e isso deve servir de exemplo para nós que muitas vezes ficamos indiferentes em relação à idolatria, em relação ao falso evangelho, em relação ao que acontece no mundo, em relação a uma nação que caminha para o pecado. Às vezes nós estamos mais preocupados em ter um governo mais agradável aos nossos olhos do que preocupados com a conversão da nação, do que preocupados com o avanço do evangelho. Quando na verdade ele mostra aqui para nós que o Miqueias, o que ele estava mais estarrecido é porque aquela nação, ela ia sofrer o juízo de Deus, e ele fala aqui, eu lamento e uivo, ando despojado e nu, faço lamentações como de chacais. Não sei se você já ouviu o chacal é parecido com um lobo, eles dão aqueles uivos enormes, que são ouvidos a quilômetros de distância. Ele está usando uma figura de linguagem para dizer, eu lamento muito, choro muito, pelos pecados dessa nação, pelos pecados desse povo. Isso já serve de uma grande aplicação para nós. Quantos de nós estão chorando ao intercederem pelos rumos da cidade de Franca, pelos rumos desse povo do Brasil, tomado pela idolatria, tomado por um total descaso com Deus? Às vezes nós estamos preocupados com direita e esquerda, quando nós deveríamos estar chorando para o evangelho de Deus avançar nessa terra, para os homens se converterem, para os homens conhecerem o verdadeiro evangelho. Nossa bandeira não é nem vermelha, nem branca e amarela, meu irmão. Nossa bandeira se chama Evangelho de Jesus Cristo. Ele é o nosso embaixador, Ele é o nosso Senhor, e é por Ele que nós lutamos, e é por Ele que nós vertemos sangue.
Nós somos chamados para verter sangue por uma bandeira ou por uma nação. Nós somos chamados de peregrinos e forasteiros. Estamos aqui para pregar o reino de Deus e estabelecer ele na terra. Não foi isso que o nosso mestre, quando esteve aqui, pisou, e não era só disso que ele falava? O reino de Deus está chegando, o reino de Deus está próximo, se arrependam. Essa é a mesma mensagem que nós devemos transmitir, e essa é a razão do quebrantamento de Miqueias, e essa deve ser a razão do nosso quebrantamento, essa deve ser a razão do nosso jejum, da nossa oração, para que a nação se converta, para que a nação dobre os joelhos, para que o evangelho de Deus avance por toda a terra, e os homens e mulheres se voltem ao nosso Salvador. Do capítulo 10 ao verso 16 aqui do capítulo 1, Miqueias vai trazer aqui palavras de condenação a pequenas cidades do território de Judá. Eu não vou entrar aqui, mas é só para você saber o que ele está dizendo aqui, do 10 ao 16. Do capítulo 2, que ainda está nessa parte de Deus reúne os povos para castigar e livrar, é um lamento de Miqueias sobre a nação de Judá, o reino sul, denunciando os pecados que ocasionaram o juízo, principalmente a opressão cruel e a resistência à palavra de Deus. No capítulo 2, verso 2, Miqueias diz: se cobiçam campos, os arrebatam, se casas, as tomam, assim fazem violência a um homem e a sua casa, a uma pessoa e a sua herança. Isso aqui mostra como que o povo estava preocupado com a prosperidade financeira. E como que eles eram? Os grandes aqui ele está falando principalmente de governantes e até homens poderosos que tinham na terra. Se eles desejassem um determinado... Isso aqui é uma atitude de tirania, de ditador, de governo totalitário. Se tivesse um campo e alguém fosse dono do campo e aquela pessoa que nessa época tivesse poder ou político ou poder financeiro e ela desejasse aquele campo, eles tomavam. Independente se a pessoa queria vender, se a pessoa queria ficar lá, eles tomavam as terras. Isso mostra o egoísmo materialista que desconsidera o direito dos outros. Sabe o que isso aqui significa? É aquela pessoa que ela está tão voltada para a questão financeira, para o avanço financeiro, que ela não está preocupada se a atitude dela prejudica outra pessoa ou não. Você quer isso aqui numa questão prática? Sou dono de uma empresa. O meu funcionário, pelos seus direitos trabalhistas, direitos vinculados à convenção coletiva, que são uma reunião dos sindicatos que estabelece o piso salarial de cada categoria. Vamos pôr, eu sou enfermeiro, trabalho no hospital e eu sou dono do hospital. Cada enfermeiro tem que ganhar pela convenção coletiva R$3.000. Vamos pôr. Estou dando um exemplo. O patrão que tivesse nessa época ou de hoje, que tem esse egoísmo materialista, ele não está preocupado se aquele funcionário dele tem direito de ganhar 3.000. Ele paga 1.500, está nem aí. O egoísmo dele, materialista, de crescer financeiramente, é tão grande que ele passa por cima do direito dos outros. Quantos que não fazem isso? Vou trazer isso para a prática agora. Sou dono de uma empresa que faz produto. Vamos pôr aí material hidráulico para construção, para correr a água debaixo da casa, que você abre a torneira, vamos pôr cano. E na minha empresa eu faço de tudo para produzir os canos cada vez mais baratos, independente da qualidade. A pessoa põe o cano, passa 2 anos e estoura o cano na casa dela. O meu egoísmo materialista não está nem preocupado com a pessoa que está recebendo o meu serviço. Quantos que não fazem isso? A questão dos impostos. Sonegar imposto envolve nisso aqui também. Eu não vou dar dinheiro para o governo que rouba. Espera aí. A sua ordem pela palavra de Deus é pagar os impostos em dia e de acordo com o que Deus determinou e de acordo com o governante que ele estabeleceu no governo que você se submete nessa terra. Se tem que pagar tanto por cento de imposto, independentemente de qualquer coisa, o seu dever é ser claro, transparente. Isso é uma forma de você passar dinheiro para o governo, independentemente de como o governo vai usar essa verba. É seu dever. Mas, muitas vezes o desejo materialista de ganhar mais dinheiro, de aumentar o padrão de vida é tanto que as pessoas passam por cima do mandamento de Deus ou de qualquer outra pessoa, das outras pessoas, não respeita direito trabalhista, não respeita a hora extra, não respeita nada.
ela está respeitando somente a condução da empresa dela para servir ela ganhar mais dinheiro. Cuidado com isso, que essa é uma das principais acusações de Deus contra esse povo. Do capítulo 2, do verso 6 ao verso 11, Miqueias vai descrever os falsos profetas que tentavam silenciar os verdadeiros profetas, recusando a pregar a verdade. A maioria do povo naquela época rejeitava a mensagem dura e a mensagem verdadeira. Eles só queriam ouvir aquilo que convinha a eles, e eles recebiam somente as mensagens de paz e de prosperidade. Aqui é uma profecia contra esses falsos profetas. Por quê? Miqueias vem e ele traz profecias duras sobre aquele povo, de um juízo iminente que estava vindo. Mas o povo, no período de prosperidade, ele não quer receber mensagem de juízo. Ele só quer receber mensagem de paz e de prosperidade. Será que não se assemelha muito com a igreja brasileira ou com a igreja mundial? Por que os templos onde se enfatiza mais uma prosperidade financeira e o bem-estar na terra está lotado de pessoas? Elas não querem ouvir sobre o pecado. Elas não querem ouvir sobre a realidade da alma delas e sobre o caráter delas. Elas só querem ouvir aquilo que convém a elas. E, biblicamente falando, esses pastores, esses líderes dessas igrejas, eles são como se fossem os falsos profetas do Antigo Testamento. Quando Deus está advertindo a nós, com todo o Evangelho, todo o conselho do Evangelho, sobre o pecado, sobre a nossa vida de oração, sobre se afastar, sobre viver em santidade, esses homens estão falando, isso não é necessário. Não há necessidade de você lutar contra o pecado. Na época que eu me converti, eu participei de uma igreja que eu ouvi o pastor, o absurdo de dizer que não havia necessidade de lutar contra o pecado. Então vou abraçar como diz o pastor Dani, vou abraçar o capeta e ir para o inferno, né? Só pode dizer. É cômico, mas é triste, né? Graças a Deus que Deus tem aberto os nossos olhos para essa realidade. No capítulo 2, dos versos 12 e 13, Miqueias fala que o Senhor vai reunir, aqui já é uma palavra de consolo, e ele vai falar que Deus vai reunir o restante do seu povo como um rebanho em um aprisco seguro, em um lugar seguro, e como pastor e rei, ele vai romper todas as defesas dos inimigos para livrar e conduzir esse povo à vitória. E todas as referências dessa passagem do 12 ao 13 são feitas para o Senhor Jesus Cristo, que é o único rei e salvador do seu povo. Independentemente, essa mensagem para nós, do capítulo 2, verso 12 e 13, até agora eu só trouxe para vocês juízo, advertência. De repente, Miqueias encerra a primeira profecia dessa maneira: Deus vai reunir o restante do seu povo, remanescente. E nesse remanescente ele vai quebrar as defesas do inimigo e vai conduzir esse povo para a vitória. Tudo isso referindo ao verdadeiro rei, ao verdadeiro pastor e salvador Jesus Cristo. E essa mensagem, ao mesmo tempo, ela é de consolo para nos dizer o seguinte: que mesmo em meio a tantos pecados, aqueles que se arrependerem, sempre haverá esperança em Jesus Cristo, que tem o poder de perdoar os nossos pecados e trazer paz para com Deus. Mesmo em meio a esse povo que, pelo conteúdo bíblico, é tão maligno e tão perverso, vem uma mensagem de esperança para eles, que ainda há possibilidade de salvação e de restauração. Isso serve para nós pensarmos da seguinte maneira: independentemente dos níveis do meu pecado, independentemente do meu caráter, independentemente se eu me enquadrar em cada uma dessas características desse povo, ainda há esperança no meu Salvador e Rei, Jesus Cristo. Nunca é no governo, nunca é só na política, nunca é nas outras questões. É somente naquele em que nós encontramos esperança, nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Vamos então para a terceira parte do livro aqui, de Miqueias, que é Miqueias capítulo 3, do verso 1 até Miqueias capítulo 5, verso 15, que nós damos o título de Deus julga os governantes e vem para livrar. No capítulo 3, Miqueias vai expor os abusos das autoridades civis e religiosas e vai responsabilizar elas por todo o juízo e devastação que vai vir sobre a nação. E aqui eu não vou me demorar muito, mas no 3:11 ele vai mostrar aqui que
Eu vou ler esse 3:11, vamos ler, capítulo 3, verso 11 diz: os seus cabeças dão as sentenças por suborno, os seus sacerdotes ensinam por interesse, e os seus profetas adivinham por dinheiro, e ainda se encostam ao Senhor dizendo: não está o Senhor no meio de nós? Nenhum mal nos sobrevirá. Isso aqui mostra que essa parte da profecia do capítulo 3 aqui, é uma profecia que vai contra os governantes daquela nação, e líderes também. E nesse 3:11 ele mostra que tanto os líderes civis, governante civil, rei, juiz, magistrado que existia na época, quanto os líderes religiosos, que eram os sacerdotes e os profetas, eles usavam os seus cargos para ganho pessoal, para atenderem seus próprios interesses, para ganharem mais dinheiro. Eles falavam que dependiam de Deus e esperavam que Ele os protegeria do dano do desastre. Porém, no tempo do juízo, essa circunstância vai revelar o tamanho da cegueira e da ignorância espiritual desses homens. Eles usavam os cargos deles para ganhar mais dinheiro. Será que nós não vemos isso atualmente? Quantos pastores, líderes de igrejas que usam os dízimos para alimentarem e ganharem, aumentarem o seu patrimônio, a sua riqueza pessoal em níveis cada vez maiores? E quantos governantes que não usam os seus cargos para ganhar mais dinheiro? Tanto no poder legislativo, vamos dizer aí de deputados, na Câmara dos Deputados, vamos dizer deputados estaduais, federais, quanto no poder, e ainda no poder legislativo, no Senado Federal, nos senadores, quanto no poder executivo, que aí na figura de governadores, presidentes, prefeitos, quantos não usam seus cargos para ganhar dinheiro? E a cegueira desse povo, de todos eles, tanto desses líderes religiosos, quanto desses líderes civis, é eles dizerem o seguinte: Deus está conosco, você não está vendo a prosperidade, não está vendo que está tudo certo, nós não estamos tendo nenhuma doença, está tudo certo. Mas no tempo do juízo, isso vai mostrar o tamanho da cegueira e da ignorância espiritual que esse povo estava vivendo. Um dia virá, meus irmãos, um dia o Senhor se assentará no seu trono de julgamento e cada um desses homens vão dar conta de cada centavo que eles pegaram e que não era de responsabilidade nem do direito deles. Um dia eles vão responder por isso. E sabe o que é interessante? O 3:11 mostra aqui, que mostra esse fracasso dos líderes religiosos e dos líderes civis. Os pecados e os fracassos dos líderes religiosos não eram exclusivos do tempo de Miqueias. Infelizmente, quando nós olhamos para a narrativa bíblica, é comum nós vermos a corrupção de líderes civis e religiosos. E isso para nós deve aumentar o nosso desejo pelo profeta, sacerdote e rei ideal, que é o Senhor Jesus Cristo. Por outro lado, isso aqui é para nos lembrar que a nossa esperança nunca deve estar em homens, nos sistemas políticos ou religiosos, mas apenas no Senhor. Como eu disse a vocês, quantas vezes nesses panoramas vocês já ouviram falar aqui de profecias, tanto dos profetas maiores quanto dos menores, contra líderes civis e religiosos? Isso é para Deus mostrar para nós que em todas as épocas, em todas as eras, em todas as extensões, em todas as extensões geográficas que abrangem o planeta Terra, vai existir corrupção em líder político e em líder religioso. E o que Ele quer mostrar para nós, se em toda a narrativa bíblica nós vemos isso como comum? Ele está querendo mostrar para nós: olha, tira a esperança do sistema político, tira a esperança do sistema religioso falido. Claro, aqui não estou falando do Deus verdadeiro nem da religião verdadeira, mas tira a esperança dessas coisas. Sua esperança deve estar única e exclusivamente no rei ideal, no governante perfeito, que tem leis perfeitas, e que ele não é passível de corrupção, porque nenhum pecado se achou na sua boca no momento de maior possibilidade dele pecar, que era o momento onde ele estava sendo injustiçado, onde ele estava sendo acusado. Em nenhum desses momentos você viu pecado na sua boca. A nossa esperança está no Senhor Jesus Cristo e unicamente nele. No capítulo 3, verso 12, Miqueias vai mostrar que vai vir um juízo triplo. Sião vai ser lavrada como campo, Jerusalém vai se tornar em montões e o monte do templo em uma colina coberta de mato. Ou seja, para mostrar que vai vir uma devastação sobre todo o reino sul e que eles vão sofrer muito com isso. Capítulo 4. O capítulo 4, Miqueias vai descrever as glórias e a grandeza do reino de Deus,
marcados pela verdadeira adoração, paz, prosperidade, justiça e vitória para o seu povo. Ele vai apontar aqui no capítulo 4 o progresso do plano de redenção de Deus desde o fim do exílio babilônico até a encarnação de Cristo, a plenitude do Espírito, até a consumação final dos tempos na segunda vinda de Cristo. Olha que curioso, Miqueias, as profecias são organizadas de forma perfeita. Só Deus poderia fazer algo nesse sentido. Ele tira a esperança do povo no sistema político e religioso da época, na corrupção que havia nesse sistema. E na profecia seguinte ele vem e traz a bênção. Ele fala, ó, agora eu vou mostrar para vocês aonde vocês devem ter esperança. E ele começa a trazer aqui as glórias e grandezas do reino de Deus. No 4:2 ele vai dizer que muitas nações virão, que isso fala da remoção do véu, da separação entre os judeus e gentios, que Paulo fala, e dos gentios, nós que não somos judeus, sendo enxertados na oliveira verdadeira e participando da salvação que está em Jesus Cristo. Capítulo 4, verso 3, ele fala de um desarmamento e paz universal, onde não há guerras mais, não há mais conflitos entre nações. E o capítulo 4, verso 5, ele vai falar do triunfo da verdadeira religião, que se refere ao Deus único e verdadeiro. E andar em nome de Deus é no sentido de manter um estilo de vida em harmonia com a palavra de Deus. A mensagem de Miqueias, nesse sentido, é sobre o infalível plano redentivo de Deus, que todas as coisas vão cooperar segundo a vontade de Deus, para que Ele cumpra todos os seus planos e propósitos. Mesmo no meio de um caos como esse, Miqueias está falando de um reino que vai vir, e que vai ser dominado pela paz, pela prosperidade, onde não haverá mais necessidade de armas, haverá uma paz universal nesse reino, e que a verdadeira religião, ela virá, é a adoração ao Deus único e verdadeiro, permeará todos os integrantes desse reino. É o reino de Cristo, obviamente. O capítulo 5, ainda continuando nessas palavras, Miqueias agora vai falar sobre o local de nascimento e o governo vitorioso do Messias, que vai alcançar a paz política e a pureza religiosa. Capítulo 5, verso 2, é o que o pastor Danilo leu aqui na abertura do culto, e é a única profecia sobre o nascimento, sobre o local do nascimento do Messias, que seria em Belém. E é interessante que nascer em Belém era algo que ligava a figura do Messias a Davi. Por quê? De todos os reis da dinastia davídica de Davi, somente Davi, o primeiro, e Jesus, o último, nasceram nessa humilde vila. É para Deus realmente mostrar o seu propósito redentor e marcar os tempos com as digitais das suas profecias e dos seus decretos. Capítulo 5, verso 4, vai descrever a atividade do Messias como um pastor que age como guarda, protetor e provedor do seu povo, tendo um governo fiel e bom que se estende até os confins da terra. Vamos ler o capítulo 5, verso 4, ele diz, olha, ele se manterá firme e apacentará o seu povo na força do Senhor, na majestade do nome do Senhor seu Deus. Eles habitarão seguros, porque agora ele será engrandecido até os confins da terra. Presta atenção nisso aqui. É nisso aqui que você deve ter sua confiança. É isso aqui que você deve esperar. É por isso que Hebreus capítulo 11 fala que os homens desejavam uma pátria celestial. E a postura nossa deve ser como a daqueles homens. Esse aqui é o governo que vai existir e que Cristo vai reinar. Ele vai manter firme, vai apacentar o seu povo. Nós habitaremos seguros e com Ele nós seremos engrandecidos até os confins da terra. Essa deve ser a nossa esperança, meus irmãos. No capítulo 5, do verso 10 ao verso 14, ele diz que o Senhor removerá tudo em que possam confiar, para que o povo confie exclusivamente nele e dependa exclusivamente dele. Aqui ele fala de carros, de cavalos, de toda a estrutura que eles poderiam confiar, mostrando que eles não poderiam confiar nisso, que a única confiança que eles deviam ter e a proteção deles viria do Senhor. Era Deus removendo tudo isso para que a confiança deles estivesse somente nele e não na força do braço deles.
Vamos para a parte final do livro, a parte 4, que é no capítulo 6 e capítulo 7, que é Deus acusa e traz o livramento final. É interessante aqui agora, porque Miqueias vai começar a usar uma linguagem jurídica. Quem estuda o direito ele tem muitos aspectos na Bíblia. Muitas vezes, no meio dos profetas, Deus monta um tribunal de acusação. Ele traz quem são os acusados, traz o motivo da acusação, pede a resposta da outra parte no final da sua sentença. E é o que vai acontecer no capítulo 6. Observa comigo. Miqueias aqui vai convocar o povo para um tribunal para provar que a religião praticada por eles não satisfazia a Deus, de forma que, em vez de apaziguar a Deus com seus inúmeros rituais, seus sacrifícios, eles merecem a justa punição do Senhor. No verso 3 do capítulo 6 ele diz: povo meu, que te tenho feito? E com que te enfadei? Responde-me. Deus aqui acusa o povo de ter se cansado dele. Nos versos 4 e 5, Deus vai mostrar todo o cuidado dele. Ele vai falar: mas espera aí, por que vocês se cansaram de mim? É como se eu estivesse dizendo: por que vocês se cansaram de mim? Eu que cuidei de vocês e apacentei e guiei vocês durante tanto tempo. Percebe o verso 4 e 5? Pois te fiz sair da terra do Egito, e da casa de servidão te remi, e enviei-te adiante de ti Moisés, Arão e Miriam. Povo meu, lembra-te agora do que maquinou Balaão, rei de Moabe, do que lhe respondeu Balaão, filho de Beor, e do que aconteceu desde Sitim até Gilgal, para que conheça os atos de justiça do Senhor. O Senhor aqui está mostrando, evidenciando para eles, que não tinha razão eles terem se enfadado, se esquecido de Deus, ou não obedecerem a Deus, ou acusarem a Deus deles não receberem o cuidado dele. Por quê? Esses dois versos mostram que Deus livrou eles no passado através do Êxodo. Deus cuidou deles, trazendo líderes a eles, que é Arão, Moisés e Miriam. Deu proteção a eles no período de Balaão e Balaque. Desde Sitim. Sitim é a cidade do último local de acampamento no deserto, até Gilgal. Gilgal é o primeiro local de acampamento na terra prometida. Deus está falando: olha, desde que vocês entraram no deserto, na primeira cidade do deserto, até a primeira cidade da terra prometida que eu estive com vocês, livrando e cuidando. Tudo isso para evidenciar para eles o incessante cuidado providencial de Deus, que Deus cuidava deles em todos os passos. No capítulo 6, e os versos 6 e 7, vão mostrar a resposta do povo às acusações de Deus. Olha o que eles falam: com que me apresentarei ao Senhor e me inclinarei ante o Deus excelso? Virei perante ele com holocaustos, com bezerros de 1 ano? Agradar-se-á ao Senhor de milhares de carneiros, de 10.000 ribeiros de azeite? Darei o meu primogênito pela minha transgressão, o fruto do meu corpo pelo pecado da minha alma? O povo aqui estava acusando Deus de que ele não foi claro o suficiente para dizer o que ele queria. Por quê? Porque o povo fez inúmeros sacrifícios. Aqui eles estão falando: não, 1.000 carneiros, 10.000 ribeiros de azeite, o que o senhor quer mais? É óbvio que eles estão usando uma figura de linguagem, uma metáfora, para dizer assim: olha, quantos sacrifícios que nós fizemos pelo Senhor no deserto? Até hoje, quantas coisas nós fizemos para o Senhor? E o Senhor está querendo acusar nós. Olha o verso 8 que Deus responde para eles: ele te declarou, homem, o que é bom e o que é o que o Senhor pede de ti, que pratiques a justiça, ames a misericórdia e andes humildemente com o teu Deus. Sabe o que isso significa? Deus responde para o povo que a verdadeira religião consiste em toda a vida vivida na presença de Deus. A piedade abrange toda a vida. O comportamento externo, o que eu faço no meu externo, nas minhas atitudes, é um indicador do meu coração. A religião aqui dominava a vida e de muitas maneiras ela acabava cegando o povo para os problemas do pecado. E isso é o que acontece com as pessoas religiosas. Geralmente as pessoas religiosas são as mais difíceis de serem convencidas dos seus pecados, porque elas imaginam que estão fazendo o que Deus quer. Muitos supõem que indo à igreja e demonstrando o amor ao próximo, podem de algum modo equilibrar a balança ao seu favor no fim. Muitos que professam a fé em Cristo permitem que suas rotinas piedosas
substituam a devoção pessoal e o coração sincero. A Escritura de Deus ela é muito clara, ao mostrar que Deus nunca ficou e nem ficará satisfeito com a religião externa, ou com a profissão de fé vazia, sem um verdadeiro coração de fé do lado de dentro, que se autentique por uma verdadeira santidade do lado de fora. Sabe o que isso quer dizer? O povo estava lá, com os inúmeros sacrifícios. Podem existir pessoas no nosso meio hoje, que estão sentadas aqui ou que estão nos assistindo, que vão na igreja, que são batizadas, que leem até a sua Bíblia, mas o seu coração não está no Senhor. Elas fazem tudo isso como um ato religioso. Esse povo aqui gastava dinheiro com sacrifício. Sacrificar os animais na época não era fácil. Exigia uma série de desgaste deles. Tinha que pegar o animal, levar, e aí tinha o sacerdote, arrancar sangue, todo um rito. E eles cumpriam isso rigorosamente. Os fariseus são acusados da mesma maneira e eles cumpriam também os ritos rigorosamente. Tem gente que vem na igreja rigorosamente, faz atos religiosos rigorosamente, mas sabe qual que é o problema? Não nasceram de novo. Não tem o seu coração pulsando verdadeiramente por Deus. Estão vinculadas às vezes a uma igreja, a um pastor, a um discipulador, a uma pessoa que elas estão próximas, mas o coração delas está muito longe do Senhor. Quando Deus vem para aquele povo e fala, olha, eu te declaro, ô homem, que é bom, que você tem que praticar a justiça, amar a misericórdia, andar humildemente com o seu Deus. Deus estava falando o seguinte, os sacrifícios para mim não têm valor nenhum. Os atos religiosos de vocês não têm valor nenhum para mim. O que tem valor para mim é o coração, é o andar humildemente com o teu Deus. Sabe o que é isso? Andar diariamente com Deus, ter comunhão plena com Deus. Não é só ter comunhão dentro da igreja, que é ato religioso, é ter comunhão a semana inteira, todo o tempo, falando com Deus. O que ama a Deus, meus irmãos, ele não fica sem falar com Deus. O que ama a Deus não fica sem consultar a palavra de Deus, porque ele foi restaurado, seu coração foi regenerado, e o que ele mais deseja na sua vida é estar e passar tempo com seu Deus. Que nós não sejamos como esse povo, que tinha muitos atos religiosos para se vangloriarem, mas que nós sejamos os cristãos verdadeiros, que tiveram o coração transformado, ainda mais nos nossos dias, que as pessoas têm coragem de ficar em casa e trocar um lugar na presença de Deus, entre o povo de Deus, no templo, ouvindo a pregação, e ficar no conforto da sua casa, sentado no sofá, achando que isso é culto ao Senhor. Isso são características muito claras de pessoas altamente religiosas, que elas não entendem a importância de cultuar a Deus junto com os irmãos, estar com o povo de Deus. Cuidado, muito cuidado com isso, para que Deus não faça uma acusação sobre vocês, como Ele fez sobre esse povo. Depois do capítulo 6, do verso 9 ao 16, Deus vai dar uma sentença que determina os castigos, os juízos que eles sofreriam por conta do pecado. E o último capítulo, é o capítulo 7. Nele Miqueias lamenta pelo estado da nação, confirma sua fé em Deus e recorre ao Deus que responde às orações e louva pela graça divina. Do capítulo 7, do verso 7 ao verso 10, Miqueias expressa a sua confiança no Senhor. Apesar dele estar totalmente desapontado com a sociedade, como uma nação que se voltou as costas para Deus, ele permanece como um profeta chamado por Deus e como um homem que teve o seu coração transformado por Deus, confiando em Deus. E ele vai encerrar aqui, e eu vou encerrar com essas palavras, o 7, do 18 ao 20, vai dizer o seguinte: quem, ó Deus, é semelhante a ti, que perdoas a iniquidade e te esqueces da transgressão do restante da tua herança? O Senhor não retém a sua ira para sempre, porque tem prazer na misericórdia. Tornará a ter compaixão de nós, pisará aos pés as nossas iniquidades e lançará todos os nossos pecados nas profundezas do mar. Mostrará a Jacó a fidelidade, a Abraão a misericórdia, as quais juraste aos nossos pais desde os dias antigos. Miqueias encerra o seu livro com mais uma palavra de consolo. Ele menciona aqui os incomparáveis atos de perdão, compaixão e lealdade à aliança que Deus tem com o seu povo.
Tanto é que ele faz referência aqui à fidelidade a Jacó e à misericórdia a Abraão, que são os pais desse povo, que são a origem desse povo. Mostrando aqui que apesar de todos os pecados, o plano da redenção de Deus continua perfeitamente sendo conduzido. E que no tempo devido, Deus mostrará a sua misericórdia e compaixão àqueles que se arrependerem dos seus pecados. Eu terminaria esse panorama com as palavras de Miqueias 6:8, que na verdade são as palavras de Deus para aquele povo. Ele te declarou, homem, o que é bom e o que é o que o Senhor pede de ti, que pratiques a justiça, e ames a misericórdia, e andes humildemente com o teu Deus. Ou seja, viva uma vida cristã sincera e verdadeira para com Deus. Faça isso. É para isso que nós somos chamados. É para isso que nós devemos viver nessa terra. Feche seus olhos agora, curve a sua cabeça e vamos orar. Ora nesse momento, clamando pela misericórdia de Deus. Se você de repente se encontra como esse povo, com as características desse povo, e peça para que Deus tenha misericórdia de você. Apesar da dureza das palavras que Deus advertiu esse povo, em todo momento Ele mostrou que aqueles que se arrependessem de verdade obteriam perdão dos seus pecados. Ore também, meus irmãos, contra a religiosidade, que é algo que tem alcançado muitas pessoas, que se julgam hoje salvas, que julgam estarem caminhando com Deus, mas na verdade os seus corações estão completamente afastados de Deus. Senhor, nós louvamos o Teu santo nome, porque ainda nós temos oportunidade de ouvir a Tua palavra, de ter a Tua palavra de forma clara, simples, límpida para nós. Pedimos que o Senhor tenha misericórdia de nós, se nós estamos agindo como esse povo, que foi dominado também por essa questão do prazer material, pelo materialismo, por buscarem um alto padrão de vida, por quererem cada vez mais dinheiro e quebrarem inúmeros princípios por conta disso. Um povo que se deixou levar pela idolatria e acabaram sendo totalmente corrompidos e ter os seus corações corrompidos. Mas, meu Deus, que o Senhor tenha misericórdia de nós e que o Senhor nos faça também, meu Deus, acordar, porque muitas vezes nós colocamos a nossa confiança em sistemas religiosos e políticos e não temos a confiança naquele que verdadeiramente nós temos que ter confiança, que é no nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que é o único que tem capacidade de ter compaixão de nós, que é o único que tem o poder de perdoar os nossos pecados. E Senhor, que a nossa esperança esteja única e exclusivamente nele. Tenha misericórdia de nós em relação à nossa religiosidade. Quantos de nós julgam só por estarem na igreja, por terem sido batizados, por praticarem determinados atos de justiça nessa terra, serem salvos, pensando que isso é o verdadeiro culto ao Senhor, quando o verdadeiro culto ao Senhor é o coração quebrantado, o espírito contrito, quando o verdadeiro culto ao Senhor é uma religião verdadeira, é o cristão verdadeiro que dobra o seu joelho em qualquer lugar, que não vive sem falar com o Senhor, que anda humildemente diante da sua presença. Tem misericórdia de nós e nos faça assim, nos faz um povo verdadeiro, um povo santo, que teme o Senhor, e que mesmo diante dos nossos pecados, nós possamos se voltar para o bispo e pastor das nossas almas, o Senhor Jesus Cristo, que Miqueias tanto fala dele, que nasceu em Belém, que pisou nessa terra, que morreu pelos nossos pecados, e que trouxe para nós hoje a paz para com Deus. Ah, Senhor, ainda que todas as coisas se corrompam à nossa volta, ainda que o mundo seja dominado pelo mal, ainda que algum dia o anticristo venha reinar, ninguém, absolutamente ninguém, nenhum reino, nenhum poder, nenhum governo, nada, absolutamente nada tem poder de tirar a paz que nós temos com o Senhor, porque ela não foi nós que conquistamos, foi Cristo, através do seu sangue derramado na cruz, e nós louvamos o teu santo nome por isso. É por isso que nós devemos viver de maneira verdadeira diante de Ti, por tudo aquilo que o Senhor fez por nós, que nós então possamos amá-lo e viver humildemente diante da Sua presença todos os dias da nossa vida. É isso que nós te pedimos pelo poder que é em Ti, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Vamos colocar de pé.
Que nós então possamos praticar essas palavras de Miqueias, que elas estão para nós hoje há mais de 2.700 anos e são tão contemporâneas e tão atuais para todos nós. Nós temos aqui agora a nossa comunhão no final. Você, por favor, fique conosco, vamos desfrutar da comunhão entre o povo de Deus. Ainda nós não estamos no nosso meio como naquela época, onde todo o povo estava dominado por corrupção e idolatria. Ainda nós podemos compartilhar uns com os outros da graça, da misericórdia, do amor de Deus. Então use esse momento para desfrutar a comunhão com o seu irmão. Você no final, eu vou encerrar com uma oração, e no final você pode depositar nos gasofilaços a oferta para nos ajudar a custear essa janta. Feche seus olhos mais uma vez e eu vou orar para encerrar. Senhor, eu louvo o teu santo nome, por mais uma vez, pela sua graça, misericórdia e amor, que são tão abundantes e tão presentes nas nossas vidas. Que todos os dias nós possamos viver para a honra e glória do teu santo nome, e possamos ser os verdadeiros cristãos, possamos ser o verdadeiro povo de Deus, que não vai se dobrar, que não vai dobrar o joelho a Baal, mas que vai servir o Senhor todos os dias nessa terra, e vai viver uma vida para a glória do teu santo nome. É isso que nós te pedimos em nome do Senhor Jesus. Amém. Bem, meus irmãos, Deus abençoe, estamos encerrados.